vocês, que bênção. Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Se o irmão quiser me dar um pouquinho de retorno, aí eu tento não gritar. Vou ser breve, meus irmãos. Glória a Deus. Os que encontraram, diga comigo. Quer vencer o mal? Vem para a escola dominical. O versículo de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que dê muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Só até aqui, como eu só faço por um instante. Pai, o nome que é sobre todo o nome, Jesus. Deus, continue operando nesse ambiente, que eu não atrapalhe o teu agir neste lugar. O Senhor já tem feito coisas maravilhosas em nosso meio, e que a minha soberba, arrogância, prepotência, altivez, sabedoria humana não venha impedir o teu doce Espírito de continuar curando, libertando e reconciliando pessoas. Senhor, apesar de mim e das muitas lepras que possuo debaixo dessa armadura, fala com a tua noiva. O Senhor já tem falado conosco de maneira extraordinária por meio dos louvores, por meio das ministrações e oportunidades. Mas eu te peço, Deus Espírito Santo, meu amigo, abre a porta da tua palavra. Produz em nós, Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro avivamento, que é resultado da graça de Deus e não do esforço humano. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e cremos que tu existes e é galardoador daqueles que com fé de ti se aproximam. E nesta noite nós, por um novo e vivo caminho, Jesus, nos achegamos a ti, Deus. Abba, Pai, nós te agradecemos em o nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pode tomar o teu assento. É que nem Opala, não pode parar, entendeu? 6 cilindros, Weber 446. Que bom estar aqui com vocês. E eu peço a Deus que eu, como ser humano, não impeça a palavra dele de fluir. Porque muitas vezes no mecanismo do fazer coisas para Deus, na rotina da obra, no trabalho, na faculdade, dar aula, pode nos levar a um ambiente muito escorregadio, que é o pragmatismo religioso. E como diz Josué França aqui de Jandira, o elemento do culto está profético, que eu não atrapalhe o que Deus está fazendo na sua vida. Esse culto ele é muito interessante porque ele traz algumas características que na minha vida pessoal, o texto da camisa. Semana passada eu estava trabalhando e um irmão olhou para mim e disse: Josué 1:9. E eu estava quebrado. Eu tinha enterrado um amigo uma semana antes, e aquela morte me deixou um pouco inquieto, porque era uma morte de um rapaz como eu, de 39 anos. Nos conhecemos no rap, jogamos bola junto, estudamos do prezinho ao terceiro colegial. Me converti e ele também no mesmo ano, em igrejas diferentes. Nos encontrávamos nas vigílias, nas pregações. E quando eu fui no velório dele semana retrasada, eu falei: Senhor, na moral, eu não aceito essa morte não. Porque o Salmo 90 diz que a nossa vida é 70, 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Biblicamente eu tenho uma margem matemática para argumentar contigo que essa morte é precoce. É um amigo. E aquilo foi mexendo comigo durante a semana. E o irmão parou no ambiente de trabalho, eu estava sendo auditado. Ele olhou para mim e falou assim: Josué 1:9. Eu falei: amém.
Com essa palavra, eu passei o feriado e 2 dias no final de semana passado quebrado. Eu cheguei no culto domingo à noite para pregar. Enquanto eu pregava, quebrado por dentro. Como disse DJ Jakes, o giz de cera, mesmo quebrado, colore. E quando acabou o culto, eu fiz o apelo. E aí 2 adolescentes se reconciliaram. Nós começamos a orar por eles, uma oração de reconciliação. E aí uma criança de 11 anos puxou a minha calça de mão dada com um Mi surdo. E ele fez assim, um menino surdo de 11 anos aceitou Jesus. O que eu quero dizer é que apesar de mim e apesar de nós, a palavra de Deus é viva e eficaz. E nós não vamos sair por essa porta da maneira que entramos, porque o ambiente dessa igreja é extraordinário. Você percebeu isso já? E o Evangelho de João, ele é muito diferente dos demais, porque ele é carregado de uma perspectiva de apresentar Jesus a nós gentios. Mateus é escrito aos próprios judeus, porque Mateus carrega riquezas de detalhes do judaísmo que não é explicado no Evangelho, porque o público que recebe o Evangelho de Mateus já conhecia tudo do judaísmo. Marcos é escrito com muita pressa. Você pode ver que Marcos não tem genealogia. Marcos, você está lendo a história de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, rouba a cena, porque Marcos está escrevendo aos crentes convertidos presos em Roma. Então o Evangelho de Marcos tem como prerrogativa apresentar o poder de Jesus para libertar, curar, transformar diante do cativeiro. Agora Lucas é estratégico. Lucas escreve o Evangelho aos gregos, aos sábios. Ele apresenta Jesus, o homem perfeito, aos filósofos. Por isso Lucas é rico em detalhes. Lucas, ele é extraordinário. Se Mateus narrasse esse culto hoje, ele ia dizer: Rua Agostinho Ferreira Campos 311, culto de amigo. O pastor Rogério deu uma saudação no Salmo 133. O primeiro louvor foi Toque no Altar, 2006. Eu tenho uma bênção sobre a minha vida. E os irmãos entrou dançando pela porta. Marcos, culto dos amigos e o poder desceu. Lucas, sábado, 19 horas, os irmãos começaram a orar, mas uma semana antes, a equipe de intercessão começou a gerar frutos, os irmãos ensaiaram, chegaram na igreja, as irmãs da recepção com cartazes e banda entregou um pirulito, nós entramos pelas portas cantando e dançando, e o elemento profético já estava presente, conforme o louvor foi acontecendo, lágrimas foram caindo. Lucas era detalhista, e ele vai terminar dizendo: quando o culto acabou, pessoas voltaram e se reconciliaram para Jesus, outras voltaram a orar línguas estranhas, e muitos que estavam pregando, cantando, louvando, voltaram a ser reavivados pelo poder da palavra. Agora João, ele escreve diferente. No capítulo 1, versículo 10, ele diz: porque ele veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram, mas ele veio para o que era seu. Calvário, cruz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou, e gostou tanto da ideia de estar conosco, que ele disse: eu vou para meu Pai, preparar-vos um lugar, mas não vos deixarei só, eis que vos enviarei outro, porque eu sou o primeiro consolador, então eu enviarei outro, estará convosco todos os dias até a consumação do século. João é o Evangelho para mim e para você, que não orou, não clamou, não buscou, mas foi alcançado pela graça de Deus. E o Evangelho de João, ele é fantástico por isso. E quando nós falamos de amigos, meus irmãos, nós precisamos fazer uma distinção cultural, social e teológica da palavra amigo, porque o conceito de amizade hoje está distorcido. A cultura atual produz que amizade é conveniência, interesse, afinidade momentânea, benefícios, companhia sem compromisso, relacionamento superficial. Então, na cultura de hoje, quando você diz amigo, está carregado desta simbologia. Eu cantei rap por alguns anos, e quando Jesus me converteu e me salvou, foi num palco aqui no Corredor Oeste. Hip hop agora é lei. Racionais cantou e nós abrimos um show. E foi nesse dia que Deus falou comigo.
Eu cantei e falei o Salmo 121, nem crente eu era, mas o rapaz do meu grupo era desviado, Jacó, está lá na Bahia. E todo ensaio ele falava o Salmo 121, eu falava, cara chato, mano, negócio de Bíblia, velho, tá tirando. E naquele dia ele ficou doente, alguém olhou para mim e falou, meu apelido, que eu não vou falar aqui, fala o Salmo do Jacó. Eu falei, oh, meu Deus do céu, eu tinha decorado tanto que ele falou. Quando eu terminei, o Edioque bateu no meu peito e falou assim, Patrício, você está no lugar certo, você está no lugar errado com a ideia certa. Aquele dia o Espírito Santo falou comigo. Aquele dia a palavra penetrou e eu fui no outro domingo para a igreja. E o salão que eu tocava em Amador Bueno, no domingo que eu fui para a igreja, teve uma blitz policial, o DJ ficou no meu lugar, foi preso. Porque as drogas e as armas ficavam na cabine de som escondida lá com o DJ. E naquele dia eu fui para o culto, Jesus me salvou de tomar uma gradeada. E quando eu voltei para o ensaio, na segunda-feira, os meus amigos falaram assim, mano, na moral, vai para a igreja, ora pela gente, que a gente sabe que esse é o caminho certo. Amigo de verdade, não é por conveniência, não é por interesse, é quando ele tem no coração dele o melhor caminho para a sua vida, Jesus Cristo de Nazaré. E o Evangelho de João traz isso para nós. Mas o que é a amizade à luz da Bíblia? Diga comigo, aliança, comunhão, entrega, relacionamento verdadeiro. Isso é amizade, à luz do que a Bíblia coloca. E Jesus Cristo não chama apenas pessoas para andar com Ele em momento bom, mas Jesus chama pessoas para andar com Ele até conhecerem o coração do Pai. E o texto de João que nós estamos lendo, ele traz aqui uma perspectiva muito clara e profunda, quando ele diz, não vos chamarei mais de servos. Veja, Jesus não está eliminando o senhorio dele sobre nós. O que Jesus está falando é, não sou apenas o teu Senhor, mas agora eu te trago para um nível de relacionamento profundo e íntimo comigo. Eu darei a conhecer mistérios que meu Pai me deu, e eu darei a você agora para conhecer. E aqui nós temos uma perspectiva. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi tão amigo de Deus que Jesus mudou o nome do lugar do paraíso para Seio de Abraão. Esse camarada foi tão amigo meu que eu vou mudar o nome do paraíso. A partir de hoje se chamará Seio de Abraão, porque ele creu contra a esperança e se tornou tão íntimo e profundo que ele entendeu que não é servo, agora ele é amigo. Percebe que Jesus chama Abraão de amigo. E a evidência de uma verdadeira amizade com Cristo é uma só. Pergunte qual? O texto respondeu, obediência. Sois vós meus amigos, se me obedecerem. E nessa aplicação básica do que é amizade para a cultura atual, obediência é um problema para eles. Porque tem muita gente que se diz amigo, mas quando precisa obedecer, ouve um não, a amizade acabou na hora. Por isso que eu amo Jesus Cristo, porque apesar de nós, Ele nos chama de amigo. Tem outro homem na Bíblia que ele desceu um dia no culto e o rosto dele brilhava tanto que as pessoas olhavam e diziam, nossa, nós nunca chegaremos à profundidade de amizade que este homem tem. E Jesus lá no Antigo Testamento, Deus diz, olha Moisés, com outros eu falo de algumas formas, mas com você eu falo como eu falo com um amigo. Com você, Moisés, eu falo face a face, amizade de verdade, tem olho no olho, tem convivência, tem comunhão, tem intimidade. Porque muitas vezes o amigo, ele vai saber como você está, sem perguntar nada, só de olhar nos teus olhos, ele sabe se você está bem ou não. Veja, segunda-feira eu faço uma live no Instagram. Um amigo meu de Campinas viu a minha live. Quando eu desliguei a live, ele ligou para mim e falou, Magrelo, eu sei que você não está bem, eu te conheço. Eu vi o teu olhar pela tela do telefone e eu vi que você estava com o semblante caído. O que aconteceu com você? Nós precisamos de amigos que façam uma leitura, não daquilo que nós falamos e postamos, mas que nos conhecem de maneira profunda e íntima. E há alguém especialista nisso, o nome dele é Jesus. Ele sabe muito bem, meu irmão e minha irmã, quando você ri na multidão, quando você posta muitas coisas, mas quando você fecha a porta do seu quarto, é você a depressão. Ele sabe. É por isso que Jesus nos trouxe aqui hoje, para nos fazer lembrar que
ele leva em 3 níveis de relacionamento, o capítulo 15. Pergunte quais? Primeiro nível, diga comigo, discípulo. E ele diz no versículo que nós lemos: nisto glorificando meu Pai, em que deis muito fruto, e nisto serei meus discípulos. Qual a evidência que eu sou discípulo? É pela roupa que eu visto? É pelo jeito que eu canto? É pela forma que eu prego? Não, é pelo fruto que você manifesta. O fruto fala muito sobre nosso relacionamento com Cristo. E o texto de João está apresentando, ele está aqui colocando, fazendo aqui uma comparação com a videira, dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são o galho. Se vocês estão em mim e eu estou em vocês, vocês darão fruto. E esse fruto tem uma finalidade, pergunte qual? Glorificar o Pai. Então o que glorifica a Deus não é apenas uma expressão verbal ou oral de uma adoração. A maior forma de adoração é frutos que permanecem para a glória de Deus. Onde está o seu fruto? Porque Jesus olhou para uma árvore um dia plantada próximo ao terreno melhor que tinha, perto da sinagoga, olhou para ela e disse: olha, você tem sinais de tempo de fruto. Era a época dela dar ali fruto? Não, porque aquele tipo de árvore, quando dava folha, chega e dá o fruto junto. Jesus olhou e falou: você tem sinais, mas não tem fruto, seca-se. Eu odeio a hipocrisia. Por isso João diz: eu vou limpar o galho primeiro, e depois que eu limpar ele vai produzir. E se ele não produzir, eu vou cortar e lançar no inferno. Mas primeiro eu vou dar a ele uma oportunidade de recomeço. Esse é o primeiro. O segundo está no versículo 13 que nós lemos: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amizade sacrificial. O segundo nível de relacionamento é a amizade. E como eu identifico uma amizade que parte de Cristo? Primeiro, ela se doa. Você tem algum amigo que se doa por você? Você tem amigos gerados em Cristo, numa oração e não na pizzaria, que sacrifica por você, que se doa por você? Se você não tem na terra, não há problema nenhum. Sabe por quê? Não me entenda mal. Nós temos que repensar algumas coisas contra o Evangelho. Muitos de nós se afastamos de Deus e de Cristo, da sua palavra, porque nossa vida está baseada na dependência dos outros. Muitos de nós hoje nos entristecemos porque alguém nos esqueceu, porque alguém não mandou mensagem, não nos ligou mais. O centro do Evangelho não é isso. O centro do Evangelho é o contrário. Jesus diz: por meu nome vocês serão perseguidos, por minha causa serão muitos de vós perseguidos, mas eu estarei com você. Nós temos que ressignificar o nosso olhar evangélico. Se não lembraram de mim, não tem problema. Se não ligaram, não tem problema. A minha expectativa é Cristo. Isso vai acabar com 90% da sua frustração com a igreja. Miles Monroe diz: se você não tem nada no banco, nada em volta, nada no bolso, e está em lugar nenhum, e pela fé você pegar na mão dele, você tem tudo. O que nós precisamos é estar satisfeitos em Cristo. Isso basta. Enquanto nós não estivermos satisfeitos no verdadeiro, como diz o Indapa, o bom amigo, nós vamos precisar da aprovação dos outros. Detalhe é que servo não conhece a vontade do Pai, mas amigo conhece a vontade do Pai. Ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos: agora que vocês entenderam, eu vou trazer você para um novo nível de relacionamento, e aqui eu te chamo de amigo, e como amigo eu dou a conhecer a você os mistérios que o Pai me deu. Mas não para por aí. Se você observar a leitura do texto, você vai ver no versículo 26 que Jesus diz: quando porém vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também
testemunharei, porque estás comigo desde o princípio. Ele te chama para ser servo. Se você é fiel, Ele te leva para ser amigo. E depois que você é amigo e compreende a revelação do Pai, Ele diz: agora você é minha testemunha. Come on, my boy, vem cá. Jesus te libertou do vício? Sim. Jesus te tirou do crime? Sim. Jesus livrou o seu caráter da corrupção? Sim, Livrou? livrou. Você é salvo? Sou salvo. Testemunha. Quem fez isso com você? Jesus. Pastor, não tenho teologia, não sei cantar, não sei pregar, não tem problema. Quando ele diz testemunha, ele está te colocando dentro de um tribunal. Testemunha não pode mentir. Fala só o que ele fez na sua vida. Quem é liberto por Jesus aqui? Quem é salvo por ele aqui? Quem é lavado no sangue aqui? Quem é remido aqui? Testemunha. Obrigado. Testemunha. Vai ao público e fala o que ele fez na sua vida. Testemunha. É só isso? Não. A palavra testemunho vem do grego mártir. Ele está falando: você é meu amigo, te coloco como testemunha. E a evidência que você é meu amigo é ser minha testemunha. E como testemunha, a maior expressão de amor de amigo é morrer pelo meu evangelho. Por isso ele diz: vinde a mim. É isso que ele diz? E faz o que depois? E faz o que depois? Negue-se a si mesmo. Sabe qual é o problema? Tem muita gente vindo após Jesus, mas pouca gente se negando para ser amigo dele. Quando você coloca uma cruz nas costas, para onde você está indo? Para o Calvário, meu irmão. Quem coloca uma cruz nas costas não vai para uma festividade, não vai para um congresso. Quem coloca uma cruz nas costas vai subir o Calvário com lágrimas, vai ser sacrificado. Mas fique em paz, meu irmão, porque depois do Calvário tem trono, depois do Calvário tem o Rei dos Reis, depois do Calvário ele está sentado à mesa do Pai. E ele diz: e todos quantos vêm a mim, eu não lançarei fora. Por isso, quando você vê Isaías capítulo 6, e você vê Isaías até o capítulo 5 dizendo: ai de ti, 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 ai de ti. E aí no capítulo 6 diz: na morte do ano da morte do rei Uzias, Isaías olhou e viu, enquanto ele estava aqui: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. É uma coisa, quando ele olhou e viu o trono, ele disse: ai de mim. Sabe o que ele viu? Ele viu a cruz. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Mas quando ele olhou para cima, ele disse: ai de mim. A cruz revela quem você é. Sabe um detalhe? Uzias era amigo de Isaías. Historiadores dizem que Uzias era primo de Isaías. A amizade com o rei humano fez ele perder a visão do rei do trono. Então o rei humano teve que morrer para ele voltar a ver o rei dos reis, do Senhor dos senhores. Talvez você vai ter que sair por essa porta hoje e renunciar a alguma coisa, cortar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, para os teus olhos voltar a ver o rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos acelerar aqui. Quando eu li esse texto, Deus me jogou para outro texto. E eu quero ler com você Lucas 15. Muito conhecido isso aqui. Todo mundo conhece. Foi até ministrado aqui pelo irmão. Lucas 15 diz assim, o versículo 6. Indo para casa, reúne os amigos, reúne-os e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha novilha. Versículo 9. E tendo achado, reúne-as e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para que alegrar-me com os meus. Jesus
encontrou nesse capítulo uma maneira de nos dar uma orientação pedagógica sobre fé e relacionamento. A ovelha se perdeu onde? Fora. E quando ela se perde fora, e ele a busca e coloca nos ombros. O pastor foi buscá-la. O pastor foi atrás. E uma restauração aconteceu. E quando a restauração acontece, quem é que ele chama? Os amigos. Que significa que tem amigos na nossa história que estarão presentes na nossa noite de restauração. Tem alguém aqui assim nessa noite? Os amigos não se afastaram da casa, mesmo sabendo que aquela casa tinha uma ovelha perdida. Os amigos continuaram por perto. Sabe a diferença de mim para alguém que está afastado da fé hoje? O ambiente. A diferença é essa. Porque eu posso continuar pregando, pastoreando, dando aula de teologia e estar longe de Deus. É só o ambiente. Por isso não tenha vergonha. Apenas mudou a forma de manifestação pecaminosa. Mas todos nós na mesa de Jesus, como ele leu aqui sobre Mefibosete, todos nós na mesa de Jesus somos ex alguma coisa. Mesmo a casa ausente uma ovelha, os amigos não se afastaram. Teve muita gente que pisou na bola com você, mas teve muita gente que continuou orando pela sua casa. Teve muita gente que continuou te convidando. Teve muita gente que continuou lembrando de você de madrugada. Teve muita gente subindo ao monte para orar por você. Teve muita gente, meu irmão. E a segunda, a dracma perdida, perdeu fora ou dentro de casa? E o que ela fez? A mulher perdeu algo. Irmãs feridas aqui com fofocas. O pior pecado para o judeu não é adultério, é lachão hará, falar mal, língua venenosa. Quantas irmãs feridas aqui hoje? Porque perderam a dracma dentro de casa, não foi fora. Está dentro da igreja, até participa de atividade, até entrega o dízimo, mas está perdida dentro de casa. Mas hoje a igreja decidiu marcar na agenda espiritual o culto do amigo. Trouxe você aqui, acendeu a luz e vai te reconciliar o kit completo hoje. Porque você pode ter certeza, teve gente que falou mal de você, mas teve muita irmã que pegou na tua mão e disse: minha linda, continua servindo a Deus. A dracma foi perdida dentro de casa. E quando a dracma é encontrada dentro de casa, as amigas vêm festejar dentro de casa. Vai ter gente voltando para casa hoje e vai receber visita nos próximos dias. Vai ter festa na sua casa. Você crê nisso, meu irmão? Verdadeiros amigos celebram quando nós nos reencontramos em Cristo. Verdadeiros amigos se alegram quando nós somos achados por Deus. Verdadeiros amigos festejam quando a lâmpada é acesa dentro da nossa casa. Mas e o último? Olha o que ele disse. Quando você lê essa passagem do filho pródigo, por que o filho mais novo foi embora? A resposta está na fala do filho mais velho. Quando ele escuta o barulho da festa e fala com o criado, aí ele diz assim: o outro, peraí, é irmão dele, é filho do mesmo pai. Como é que você chama seu irmão? Quem tem liberdade com o irmão sanguíneo de conversar, colocar apelido? Levante a mão aí. Ou você vê seu irmão chegando em casa e fala: vem o outro. Sabe quem é o outro na Bíblia, lá em Apocalipse? Satanás. Porque o mais novo foi embora, porque o mais velho colocou ele para fora. O outro é irmão, é filho do mesmo pai, lavado pelo mesmo sangue, comprado pelo mesmo sacrifício. Vamos morar no mesmo céu. Precisamos nos perdoar hoje e dizer: irmão, meu irmão, filho do mesmo pai. O nosso evangelho precisa ser vivido na prática. Porque ele foi embora, porque o irmão mais velho chamava o outro. E quando ele volta, e o pai faz a festa, o filho voltou. Olha o argumento do irmão mais velho.
eu há tanto tempo estou aqui. Aí ele dá uma lista de atividades que ele faz. Isso aqui é o que eu te falei no começo. O perigo do ativismo religioso. Achar que Deus nos valida porque nós fazemos algo para Ele. Só que Deus nos valida é pelo relacionamento que nós temos com Ele. Percebe? Quando Ele apresenta para o Pai as atividades dele, Ele está dizendo assim: eu mereço mais do que Ele. Mas na métrica do Evangelho não é assim que funciona. Na métrica da graça não é assim que vale. Na métrica de Jesus não é como a minha, contaminada pelo pecado. Esse aqui tinha um detalhe interessante: os dois estavam afastados. O que foi estava afastado porque decidiu ir embora e teve coragem. Mas o que ficou dentro de casa também estava afastado, porque mesmo estando perto do pai, nunca teve relação de pai e filho. Era relação de servo e escravo. Volta para João. Não te chamo mais de servo, te chamo de amigo. Estava dentro da casa do pai, cuidando das coisas do pai, mas não sabia o que era se relacionar como amigo. E aí ele coloca uma condição de escravo: eu trabalho, eu faço, eu prego, eu louvo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu limpo a igreja, mas relacionamento comigo não é isso. Eu não quero o que você faz, eu quero o que você é. Vamos encerrar dele aqui para ir para a reta final. Olha o que ele diz: eu só queria um cabrito. Para que ele queria um cabrito? Para quê? Festejar com quem? Com os? A ovelha foi encontrada, os verdadeiros amigos celebraram. A dracma foi achada, os verdadeiros amigos entraram na casa e fizeram festa. O filho que estava dentro da casa queria herança para festejar com os amigos do mundo. Deus pode até te restaurar e restituir hoje, mas a palavra dele para você é: celebra com os amigos certos. Sabe por que você perdeu bênção? Sabe por que portas se fecharam? Sabe por que você tropeçou? Porque o teu coração estava em celebrar com os amigos do mundo. Mas se você ressignificar isso, venha se alegrar com os amigos de Deus. Eu quero sacrifício, mas a festa é com o amigo de fora. E o pai está falando para você: a festa tem que ser com quem está dentro da casa. Agora olha que interessante para a gente ir para a reta final. Quantas ovelhas o pastor tinha? Quantas? Uma ovelha quantos por cento? 1%. Quantas dracmas a mulher tinha? Quantas ela perdeu? É quantos por cento? 10%. Quantos filhos o pai tinha? 2. Quem foi embora? É quantos por cento? 50. 1%. O pastor largou tudo e foi atrás, porque a ovelha não sabe o seu valor. 10%. A mulher parou tudo, acendeu a lâmpada e procurou, porque o objeto não sabe o teu valor. 50%, o pai falou: deixa ele ir, vai ter culto do amigo, ele vai ter que voltar, porque eu sei o valor dele, mas ele não sabe ainda. Eu vou deixar ele ir, ele vale tudo para mim, mas ele não percebeu ainda, ela não percebeu ainda o valor que ela tem. Você entendeu? O filho representa a maior porcentagem de prejuízo. Talvez o filho ficou pensando: meu pai não me ama, não veio atrás de mim, não mandou um obreiro me visitar, não mandou um telegram, nem um WhatsApp. O pai não sabe o meu valor. E o pai está falando: eu sei o teu valor, eu fui na cruz para te resgatar. É você que precisa lembrar o teu valor, é você que precisa lembrar quem você é você que precisa sair do meio dos porcos, é você que precisa voltar. E quando ele fala: levantar-me-ei e voltarei para a casa do pai, olha a mente dele: eu vou voltar. E você é um? Você é um? Mas Jesus te trouxe para o culto do... Não te chamo mais servos, mas te chamo... Come on, my boy, come on, vem. Filho pródigo voltando. Você quer ser o que aqui na fazenda do pai? Servo. Servo. E no texto ele diz que o servo fazia uma coisa: o que é? Comia, bebia. Tinha o quê? Abundância? Tinha abundância com fartura. De pão. Olha só, ele voltou para ser servo.
A palavra servo ali refere-se ao escravo de Levítico. E o que o escravo fazia naquele contexto? Ele diz: eu quero voltar porque nem que seja para ser um jornaleiro. O que o jornaleiro fazia na época? Pegava as notícias do rei e saía de cidade em cidade, parava nas praças e gritava: assim diz o rei, promulga-se isso. O jornaleiro voltava para o império e esperava novas ordens. O filho voltou: voltar-me-ei, vocês são um jornaleiro. Aí o pai falou: você vai voltar, mas não vai ser servo não. Você também vai dar boa notícia, mas não é de jornaleiro. Você vai pregar o evangelho. Vai, filho, sai por aí falando para todo mundo que você voltou. E quando eu te vi de longe, eu nem esperei você chegar. Eu corri atrás de você e você veio num deserto, transpirou por 60 dias, estava cheirando a porco, mas quando eu te vi, eu te dei. Porque filho pode estar até cheirando ruim, mas continua sendo meu. Beijo é intimidade, beijo é comunhão, beijo é aliança. Mesmo o teu cheiro de porco não quebrou nossa intimidade. Vem, meu filho, e vai pregar o evangelho. Onde estão os pregadores de Jesus aqui? Onde estão os que vão anunciar boas novas aqui? Os que vão voltar para Jesus e dizer: eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu estou voltando, Pai. Eu estou suado no deserto, o meu cabelo está grande, eu estou cheirando a porco, mas não tem problema, filho. Nada disso vai impedir a minha comunhão, a minha intimidade. Levante a sua mão, levante a sua mão. Maior do que o seu pecado, maior do que a sua iniquidade. 1 João capítulo 1 diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecar, confesse, abandone, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a iniquidade. Há poder no sangue de Jesus para te limpar, purificar, redimir e restaurar. Diga assim comigo: o sangue de Jesus é maior do que o meu pecado. Ele não foi pego de surpresa. Jesus sabe o dia que eu caí. Como a irmã louvou aqui, o Samuel Mariano, entra no quarto, fecha a porta. Anastácia. Jesus sabe o dia que eu caí, pastor Rogério. Ele sabe o dia que eu subi num púlpito para pregar com depressão, uma 40 na cintura, que ele dá um tiro na cabeça ali na Castelo Branco. Ele sabe. Ele sabe o dia que eu preguei numa vigília e 20 almas aceitou Jesus. Ele sabe que eu voltei para casa e eu chorei querendo sumir da igreja. Ele sabe, porque Jesus, Ele sabe o nosso íntimo. O que Ele quer de nós é transparência. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui? Lembre do valor que você tem. Você não foi comprada com ouro, com prata, nem com a Etiópia, nem com a África. Por ti eu dei meu filho. Não invalide a obra de Cristo. Pastor Paulo Romeiro escreveu um livro, e eu, com meu tio fazendo quimioterapia na Santa Casa, levei esse livro para ler. E eu vendo meu tio morrendo de câncer, e eu questionando Deus, várias situações acontecendo na igreja, revolta, desemprego, dívida, doença. E o nome do livro era Decepcionados com a Graça. Falei: Deus, eu sou pastor há 9 anos, estou decepcionado com a graça. Aí Deus falou assim: vai na página tal do livro. Tinha uma frase. Quer saber qual era? Se for para cair, não caia da graça, caia na graça. Eu fechei o livro e fui chorar no banheiro. Esqueci o livro em cima da escrivaninha. Até hoje não encontrei mais. Alguém levou, que seja abençoado. O que eu quero dizer para você é que a sua queda, a minha queda, nunca pegará Deus de surpresa. Mas lembre-se, o Pai está aqui te esperando, de braços abertos, dizendo: vem, 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 filho. Prepara a festa, prepara a roupa, prepara anel, prepara calçado. O meu filho voltou. Posso ficar de pé com a igreja? Quem nunca perdeu um amigo? Eu vindo pra cá, um amigo mandou mensagem: Barão, ora por mim, Barão. O câncer do intestino subiu pro pâncreas, rim, e agora chegou no pulmão.
Sabe quando Jesus chorou? Quando ele perdeu um amigo. Ele falou: olha, o nosso amigo Lázaro morreu. Até Jesus sabe a dor da perca de um amigo, né? Aí o outro amigo dele falou: eu sou amigo do noivo. Como amigo do noivo, eu vou trabalhar para entregar uma noiva perfeita para ele. Sabe qual é o nosso problema? Efésios 4:11 diz que Deus deu para a igreja apóstolo, profeta, evangelista, mestres e doutores. Pastor, evangelista, pastor da aliança. Eu vou embora. O pregador famoso vai passar na live, mas quem vai pagar o preço por você aqui, ó, é o pastor. O mestre vem te dar uma aula teológica e fica: uau, falou hebraico, grego, aramaico, arcaico, trouxe tudo histórico. Mas quem está pagando o preço por você que tem aliança aqui, ó, é o pastor. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida por vocês. E enquanto eu dou a vida por vocês, o amigo do noivo faz o quê? Eu cuido para que a noiva não se suje. Eu cuido para que a noiva não se perca. Eu cuido para que a noiva não se manche. Porque eu sou amigo do noivo. E no judaísmo, amigo do noivo tem um compromisso fundamental. Pergunte qual? Cuidar das coisas do casamento. E o amigo do noivo está aqui nessa noite. É o Deus do Espírito Santo dizendo: eu cuido de você, noiva. E por que Deus dá os 5 ministérios para a igreja, para a noiva? Até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou ao aperfeiçoamento. Sabe o que significa? Nós somos ferramentas que Deus dá para a igreja cumprir a missão do ID. Se eu pegar uma colher de comer e der na sua mão e falar assim: derruba essa parede toda para mim, você derruba? Se eu te dar um martelete de 250 desse tamanho que o cara pula em cima, você derruba aqui para mim? Ferramenta. Nós somos martelete para a igreja pregar o evangelho. Nós somos ferramenta para preparar a igreja. Deus nos deu como presente para eles. É que a maioria da igreja não entendeu isso ainda. Cavalo dado no olho dente, meu irmão. Nós somos presente para você. Sabe por que Deus me trouxe aqui? Para afiar a tua ferramenta. Mas eu caí. Onde caiu? Aqui. Ai, meu Senhor, não era meu, era emprestado. Aonde caiu? Aqui. Joga a madeira. Não tem nada que caiu nessa noite que a madeira não vai fazer flutuar. Não tem ninguém que caiu nessa noite que a cruz de Cristo não te colocará de pé. Olha que interessante. Eu falei que Deus chamou Abraão de amigo. Até aí tudo bem. Uma fé extraordinária, né? Obedeceu sem ver. O primeiro falava com Deus por meio do fogo dos altares. Deus chamou Moisés de amigo. Sabe quantas vezes Moisés subiu no monte? Você acha que foi 2? Foi 7. Lê o texto de Josué. Moisés subiu 7 vezes no monte, porque ele era amigo. E quem é amigo não tem pressa de sair da presença dele. Sabia disso? Deus chamou Lázaro de amigo. Por quê? Tinha comida, tinha um cafezinho, tinha sempre uma cama quente esperando Jesus. Meu amigo, uau, é bom ter amigo assim, sim ou não? Eu tenho um amigo na minha igreja, um pastor comigo, ele é desse tamanho. Ele, Black, vamos ali. Eu falo: aonde? Ele, vamos ali. Aí ele me leva lá para comer comida japonesa, me leva para comer comida italiana. Eu falo: mano, esse negócio de negão não, então vamos comer um churrasco. Aquele amigo que cuida da gente. Vamos comer um açaí com cupuaçu. Quem tem amigo assim? Se não tem, eu profetizo que você tenha. Todos esses tinham evidências morais, características para ser chamado de amigo. Sim ou não? Quem não queria um amigo desse? Você queria um amigo desse? Que entrega o filho por você? Abraão? Que sobe no monte e desce com a face brilhando? Moisés? Que hospeda você na casa dele e dá o melhor para comer? Lázaro? Mas projeta aí Mateus 26:50. Eu quero ver quem quer um amigo como esse. Mateus 26:50. Olha só, e isso aqui não está no mesmo bolso. Isso aqui veio agora aqui. Enquanto
Um dos louvores tocava. Esse texto veio do meu espírito. E eu vou cumprimentar ele com você agora. Apesar de nós, Jesus é bom. Mateus 26:50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus. Para quem Jesus está falando? Conversa com o texto. Para quem ele está falando? Judas. Você chamaria de amigo alguém que está te traindo? Mesa esconde erro. Mesa manifesta comunhão. Só que na mesa também tem traição. E partindo o pão com aquele que comia comigo. Com quem que era? Que me traiu, comeu do meu bocado. Quem estava na mesa do lado dele? Amigo, aqui vieste. Sabe qual é o nosso problema? Todo respeito, na boa, é achar que a gente está no gabarito de deixar de ser amigo de Deus. Quando Deus tem todos os motivos para dizer assim: você é só mais um Judas na minha história. Vamos colocar Deus no lugar dele, de soberano, eterno, sempre eterno, santo, 3 vezes, onipotente, onisciente, eterno, rei dos reis, senhor dos senhores, eu sou o verbo, Yeshua, Ramachia, o YHWH. Vamos colocar Deus no lugar dele. É ele que precisa de nós? Não, é nós que precisamos dele. Amigo, aqui vieste. O que vai fazer, faz logo. E eu amo esse texto. A palavra amigo, eu até anotei. Eu tive que anotar, ver aqui na lembrança da aula de grego. Falei, eu vou anotar aqui na folha. Cadê? Aqui, ó. Amigo. Etairos. Amigo. A palavra etairos dá origem à palavra filéu. Amor fraternal. Moisés era amigo. Abraão era amigo. Lázaro era amigo. Mas você é um amigo com uma conotação diferente. O que tem que fazer, faz logo. Você entendeu? Que essa palavra amigo é diferente de todas as outras que aparecem. Essa é Jesus dizendo: você é um amigo de uma espécie especial. Você é um amigo de rara safra. O que você tem que fazer, faz logo. Em outras palavras, Judas, você é o meu Judas. E você, como meu Judas, agindo como Judas, não altera quem eu sou. Você é o meu Judas e eu continuo sendo o seu Cristo amigo. Eu não sou o Judas do Judas, eu sou o Cristo do Judas. Eu não sou o traidor do traidor, eu sou o salvador do traidor. Aquele que me entregou como escravo, servo, 30 moedas, eu não tenho como escravo, eu tenho como amigo. Eu não sou o Judas do Judas, eu sou o amigo do Judas. Judas, a sua atitude não afeta a minha atitude. Feche teus olhos. Se eu fosse tirar o nome desse versículo Judas, eu colocaria o Wendel. Porque não foi uma ou duas vezes essa semana que eu traí meu Jesus. Enquanto vocês cantavam para a direita, para a esquerda, à minha frente, para trás, Deus falava assim: lembra, Wendel? Quando eu te peguei lá no Grajaú, dentro daquele Opala, com 11 anos, falei com você. Lembra daquele show que você tomou tiro, não pegou? Eu estava lá te guardando. Lembra daquele acidente de carro que fulano morreu, você do lado não morreu? Eu estava lá te segurando. Eu te trouxe, você caiu na depressão, quis abandonar o ministério, eu te segurei com a minha mão. Você é meu amigo, ainda que você me traiu, Wendel, várias vezes. Eu nunca soltei a tua mão. Você soltou a minha várias vezes, Wendel, mas eu nunca soltei a tua. Quantos de nós aqui não é o Judas dessa noite? A começar por mim que estou pregando para você. Quantos de nós aqui não tem traído Cristo? Quantos de nós não temos vendido Ele como servo? Quantos de nós, quando Ele diz para você: amigo, vem aqui. Onde está o primeiro Judas dessa noite, que vai se reconciliar com Jesus Cristo?
Levante a sua mão, eu quero orar com você. Tem um rapaz ali de camisa branca, alguém abraça ele ali, ó. Onde está o terceiro? Porque o rapaz aqui da frente levantou a irmã. Jovem, Deus está te chamando, cadê você? Eu sou o teu Salvador. Tem mais gente que eu sei. Tem jovem irmã aqui ferida. Jesus está falando, vem, deixa eu curar você. Deixa eu sarar suas feridas de palavras, de traumas. Eu vou curar sua identidade. Você não é o que seus pais falaram, você não é o que seus vizinhos falam. Existem 3 opiniões sobre você: o que o diabo acusa, o que o mundo fofoca e o que minha palavra diz. E a minha palavra diz que eu te chamo de amigo. A minha palavra diz que você é minha. A minha palavra diz que você é lavada. Venha. Sabe o que o pai fez? Recebe o anel, faz assim: autoridade. Sabe como é que você vai entrar na sua casa hoje? Na rua que você mora? Com autoridade. Está entendendo, irmã? Vou te dar uma breve explicação do que é autoridade. Quem tem autoridade não grita, não precisa fazer barulho. Você está na rua com seu veículo, entra 100 por hora na direita. Quando você faz a curva, a marca da rota, só faz assim, ó. Você para na hora. Autoridade. Autoridade para a sua vida. Estou restaurando a autoridade na sua vida. Expulsará demônios em meu nome. Falará em novas línguas. Renovarei o teu espírito e vou imprimir em ti uma nova unção para libertação. Andarás na rua como o ex-gadareno andou, libertando, curando, dizendo: ei, eu era um ex-perturbador, mas agora eu ganhei Decápolis para ele. Autoridade. Está vendo ela? Identidade. Ó, ele vai tratar as suas emoções hoje. Ele vai entrar na sua psique. Tem traumas aí ocultos te influenciando. A sua percepção de quem você é e do seu propósito de vida estava corrompido até agora. Mas o Deus Espírito Santo está produzindo colírio nos teus olhos. E você vai se ver como Cristo quer que você veja. Veja, entenda, todas as tatuagens espirituais, maldições, palavras, rótulos, apelidos caiam por terra. Você tem um nome nele, e ele fará de ti uma moça de identidade cristã, que vai influenciar uma geração em ambientes hostis e duros de se entrar. Mas ele diz: eu entro com você, eu sou o teu Deus. A sua identidade é para desbravar ambientes hostis. Percebe? Você lembra de Josias? Na Bíblia, o povo corrompido, idolatria governando, perdição moral, os reis se prostrando para a política corrompida. Deus falou: Josias, levanta, encontra dentro do meu templo a palavra que está perdida e comece uma reforma. Entulhos arrancados da sua história, poços desentulhados hoje. Deus te chama reformador. Sabe qual é a diferença de reformar para restaurar? Restaurar, você usa a estrutura velha. Reforma, você arranca tudo e faz novo. Reforma sobre a tua vida. Uma unção de reforma. Reforma, reforma. Reformará quebrados, reformará lugares, reformará pessoas. Se deparará com moradores de rua e verás não um morador de rua, verá ali um homem de Deus caído, e você o despertará para uma boa obra.
Estenda as suas mãos para cá, igreja. Pastor, ora aqui que eu tenho um manto para entregar para aquela irmã. Eu quero tomar o tempo da igreja. Quem está voltando para Jesus aqui? Levanta a mão só para me te identificar. Só levanta a mão, você que está voltando. E você que está aceitando pela primeira vez, levanta a mão. Você está aceitando pela primeira vez? Está voltando? Está voltando? 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 Vamos orar por eles? Eu vou pedir que vocês repitam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu retorno por teus caminhos. Escreve o meu nome no livro da vida e não permita que eu o tire de lá, mas me ensina os teus caminhos e me guia nas tuas veredas. Vamos orar por eles, Pai. Toma estas vidas que nós te apresentamos aqui nesta noite. Elas se apresentaram para o Senhor reconhecendo, Pai amado. Toma a irmã Ana, toma a mãe toma cada um que está aqui, Pai querido. Aqueles que estão reconciliando, aqueles que estão te aceitando. Meu Deus, que nesta noite possa surgir, Pai, uma explosão de milagres. E nesta noite, papai querido, vidas venham sair daqui mudadas, restauradas, restituídas. O ministério de louvor já pode subir aqui para cima. A quem tenho eu no céu além de ti?